Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para poder estar falando do amor de Deus. Já dizendo para você que é um prazer, uma grande alegria poder estar entrando no teu lar, aí onde você está. Eu quero te pedir que você fique conosco para que nós juntos possamos ler e meditar na palavra de Deus. Esta palavra que é viva e eficaz. Esta palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E esta palavra, ela mesma que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso Deus nos conhece, o nosso Deus sabe do nosso interior, da palavra mesmo antes que ela saia dos nossos lábios. Mas na sua palavra ele diz, para nós podermos expressar esse nosso sentimento, para nós podermos clamar a ele, para nós podermos confiar. E é firmado nesta confiança em Deus, e é firmado nessa fé, que aqui estou para poder estar falando com você, que nós possamos juntos estarmos neste momento, elevando os nossos pensamentos aos céus. Talvez o seu dia foi um dia tanto quanto agitado, cheio de pensamentos negativos, talvez não foi o seu melhor dia. Porém, eu quero te dizer, nesta noite, não sei o momento que você vai estar vendo, mas estamos transmitindo aqui nessa quinta-feira à noite. Então eu quero dizer para você que nesse momento o Senhor ele pode estar abençoando a sua vida. Ele pode estar fazendo algo de especial, algo que você tanto esperou. Mas digo mais, ele pode fazer na sua vida muito mais do que você pediu ou pensou. O nosso Deus é poderoso. Estaremos meditando, quero me apresentar a você, você que não me conhece, meu nome é Nilton José Pereira, sou pastor da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui da cidade de Pains. Por enquanto estamos ainda fazendo essa transmissão ao vivo, aguardando a liberação para que nós possamos então estar no interior do templo. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui louvando o nosso Deus, pois a sua palavra diz para nós darmos graça em todo momento e por tudo. Eu quero que você leia comigo, nós estaremos lendo aqui no livro de Isaías, glórias a Deus, estaremos lendo aqui no capítulo de número 38, nós vamos estar meditando. Se você já está de posse com a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco, senão depois você pode estar lendo. Mas o importante é que o seu pensamento esteja voltado para Deus. O importante é que neste momento a sua atenção esteja voltada para o nosso Deus. Essa é a palavra do Senhor. Ele é o nosso Deus, é o nosso Rei. A Ele toda a honra e toda a glória. Para Ele nós voltamos a nossa atenção. E sempre falamos que o Senhor, Ele é tudo em nossas vidas. A nossa atenção é voltada para Ele. Então a honra e a glória pertencem ao Senhor Jesus. Abra o seu coração e deixa Deus falar com você. Não feche o seu coração. Você que está entrando agora aí, você que está entrando aí agora, não saia. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar na tua vida. Existe uma solução para o seu problema. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos estar lendo a palavra de Deus, Isaías, o capítulo de número 38, o versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei, pois, nos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou.
eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol a 10 graus que já havia declinado. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa palavra que nos diz a respeito de fé. Mas nós vemos aqui que o rei, ele tinha adoecido. E que maneira é essa doença? Era uma doença aqui que, diz a palavra de Deus, que não era uma doença simples. Era uma doença mortal. Ou seja, uma doença que era conhecida e que o estado de saúde daquele homem não era bom. Porque aqui diz que a sua situação, a respeito da sua situação, que a sua doença era mortal. Ou seja, algo que estava para poder levar ele a morrer, levar ele a falecer. E com certeza, quando a Bíblia Sagrada diz que era uma doença mortal, as pessoas que eram autoridades lá na saúde ou que entendiam, certamente já tinha desenganado, já tinha falado, olha, infelizmente, rei, não tem como, não vai dar, né? A doença é mortal. Ou seja, ele estava desenganado pela medicina, pelas autoridades medicinais ali, pelas pessoas que poderiam trazer para ele uma esperança. Porém, naquele instante aqui diz que veio ter com ele o profeta Isaías. E quando, imagino ele olhando para o profeta, obviamente, né, um homem de Deus, ele deve ter ficado esperando, olha, será que agora veio a minha boa notícia? Porque eu creio que antes disso ele orou. Pensando aqui, irmãos, em uma pessoa, principalmente quando está passando ali por aquela necessidade, não que nós oremos só nesse instante, mas passando por aqueles momentos, conhecendo a Deus, certamente ele tinha falado com Deus, ele tinha pedido algo. E ali chega uma resposta. E talvez o seu coração se alegrou, afinal de contas estou recebendo ali a visita de um profeta, que vai chegar para mim. Então talvez aquele momento ali de espera, de repente Isaías chega e olha para ele, e ele cumprimenta e fica aguardando a resposta. Não é verdade? Às vezes nós ficamos esperando respostas. Talvez você mesmo nesse instante, você está esperando uma resposta de algo que você orou, que você pediu. Você tem esperança, você tem fé, e você está esperando uma resposta. Eu posso acreditar que Ezequias naquele momento estava aguardando uma resposta. E ele olha para o profeta que foi enviado por Deus, Isaías, filho de Amós. Este homem olha para ele, este profeta, olha e diz, assim diz o Senhor. Amados, quando nós ouvimos falar assim diz o Senhor, quando nós sabemos que a pessoa que está dizendo, ela tem autoridade de Deus para poder trazer a mensagem, nós aguardamos, nós ficamos esperando. E talvez entre assim diz o Senhor, diante dessas palavras, entre essas palavras e o restante, talvez para Ezequias fosse como se fosse uma eternidade. Porque quando nós queremos um socorro, quando nós queremos algo, quando nós queremos uma resposta, um minuto muitas vezes parece uma eternidade, não é verdade? Quando você está aguardando alguma coisa, você quer como se fosse para ontem. E às vezes a ansiedade, ela toma conta do coração. Às vezes ali a vontade de receber a resposta toma conta do coração. Então aquele homem de Deus diz assim, em primeiro lugar, põe a sua casa, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Amados, é uma resposta um tanto quanto difícil. É interessante que nós oramos e muitas vezes nós falamos, ora vem Senhor Jesus. Não é verdade? O povo de Deus ama a vinda de Jesus, um momento que vai ser difícil para muitas pessoas, mas que para muitas, né, estarão subindo para poder encontrar com Jesus nos ares. A Bíblia Sagrada diz isso, não é invenção minha, existe realmente, é uma vida eterna, existe um lugar preparado para os seus. Mas o ser humano, amados,
Ele foi criado, eu vou dizer para você aqui, ele foi criado para poder ser eterno. Por isso que muitas vezes a morte, ela causa pânico. Porque pelo pecado veio a morte. Então, mesmo sabendo disso, nós lutamos pela vida. Não é verdade? Nós lutamos pela vida. Nós amamos a vida do Senhor Jesus. Nós temos a consciência de que o homem, ele não é eterno. Porém, nós queremos viver. Até os vegetais querem viver, não é? Se você colocar ali uma planta num lugar escuro, ela vai procurar o que é a fonte da vida. Ela vai estar procurando ali o sol, porque ela quer viver, ela reage de forma que ela quer viver. A natureza, né, que o Senhor nos deu, o desejo de estar vivendo. Muitas pessoas, às vezes, quando se desilude, começa a dizer, ou algumas até chegam a dar cabo na sua própria vida por não ter vontade de viver, mas no normal, na maioria das vezes, nós queremos viver. Aliás, eu quero deixar uma mensagem para você. Se você não tem desejo mais de viver, se esse desejo que está no seu coração, de repente hoje seja de estar, sabe, saindo, né? Vamos dizer, do corpo físico, talvez por causa da tristeza. Se o motivo for esse, eu quero orar pela tua vida, para que você novamente tenha vontade, desejo, que você tenha vontade de viver. E eu digo para você, a melhor forma de viver é viver servindo ao Senhor. Ele vai te dar desejo de viver, ele vai colocar no seu coração a vontade de prosseguir avante. Então Ezequias, ele escuta ali aquela palavra, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aquele coração, de certa forma, se entristece. Aqui diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então ele vira o rosto para a parede, e como dizendo assim, olha, está aqui o profeta, mas agora, Senhor, vai ser uma oração direta. Eu e o Senhor, ligação direta com Deus. Precisamos de oração. Eu peço oração, amados. Eu peço oração pela minha vida, pela minha família, não é verdade? Meu filho, a minha filhinha querida, a minha esposa, enfim, não é? Meu genro, minha nora, meus irmãos, enfim, a minha família, de uma forma geral, sobrinhos, cunhadas. Eu oro e peço oração também. Oro pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos por esta cidade, por esse estado, pelo Brasil, enfim, pela humanidade. Não é verdade? Nós oramos e também carecemos de oração. É verdade, precisamos. Aliás, você que está vendo aí, você homem de Deus, você mulher de Deus, que está começando a ver aí agora essa live, ou que está vendo desde o início, ou que vai ver depois, ore. Ore por esta igreja, ore por esse pastor, ore por esse ministério. Se você abençoar as nossas vidas, pode ter certeza que o Senhor não vai deixar em vão. O Senhor nos chamou para abençoar. Não é? O Senhor nos chamou, não foi para abençoar? Foi. O Senhor nos chamou, foi para abençoar e não amaldiçoar. É verdade. Então, abençoe esse ministério, ore, clame a Deus, estarei orando por você também. Então, Ezequias ali, ele entra para um particular com Deus. Ele vira o rosto para a parede, ou seja, virando as costas, né? Imagino ali para Isaías, né? Naquele momento, um particular, Senhor, eu vou falar com o Senhor, né? Quando ele ouve aquela palavra, ele faz uma oração. Aqui diz que ele vira para a parede e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. Ele faz esta oração. Eu posso dizer aqui que é uma oração de clamor. Amém? Não é oração de clamor? É uma oração ali que, quando o seu coração está apertado, semelhantemente a oração de Ana, que chorou amargamente para que Deus lhe desse um filho, Ezequias então chora naquele instante. Ele ora, então ele começa a chorar. E aqui diz que ele não chorou pouco, ele chorou muitíssimo. Talvez aquele choro de soluço, de soluçar mesmo. Agora vamos lembrar uma coisa aqui, vamos lembrar juntos. Nós estamos falando aqui de um homem, Ezequias,
Mas nós não falamos quem é Ezequias. Ezequias era nada mais, nada menos que o rei de Judá, o governador ali de Judá. Aquele homem, ele tinha ali poderes nas mãos. Aquele homem, por muitas vezes, creio eu, que ele foi ovacionado ali por aquele povo. Aquele homem, ele tinha poderes, ou seja, era uma pessoa que humanamente ele era importante. Mas naquele instante, ali o seu poder não poderia livrá-lo. A sua posição social não poderia livrá-lo. O seu dinheiro não poderia livrá-lo. Naquele instante, então, ele clama a Deus. E digo para você, quando nós dependemos de Deus, quando nós mostramos para Deus, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu digo para você, não, uma situação fácil que aquele homem estava vivendo. É difícil quando você está passando por uma situação que você vê a sua vida por um fio. Quando você olha e vê que, olha, não tem mais solução, médicos não podem fazer nada. De repente sentindo ali dores. Aquele homem então clama a Deus, a esperança que ele tinha, ele estava desvairindo. O homem de Deus que estava ali, o profeta que chegou naquele lugar, traz uma notícia que não foi uma notícia boa para aquele coração. Aquele homem entristece, aquele homem começa a falar com Deus, aquele homem vira o seu rosto para a parede, e aquele homem começa a clamar, e eu posso imaginar que aquele choro não era um choro assim, sabe, muito calmo, talvez um choro ali de soluços mesmo, e clamando ao Senhor, olha Deus, eu fiz o que era reto aos seus olhos. Amados, e talvez muitos naquele instante estavam olhando para Ezequias. A palavra de Deus aqui não diz, mas no normal isso acontece. Talvez quando se está passando por uma situação difícil, há muitas pessoas que começam a olhar, olha, deve estar em pecado, deve estar em falha. O homem de Deus foi lá e já disse para ele, ó, vai morrer, não vai viver, não tem solução, não adianta mais ele orar, não adianta mais ele clamar. Porque por mais que você faça, amado, por mais que eu faça, nós não somos perfeitos, nós temos falhas. Mas ele teve ali, sabe, a atitude de chegar para Deus, não com ousadia, não olhando para Deus e falando para Deus com arrogância. Porque arrogância não cabe, não pode caber no coração de uma pessoa que tem Deus. A arrogância, ela precede a ruína. A altivez de espírito também. Sabe? Então, o que acontece? Ele olha para Deus e ele começa a lembrar. Irmãos, nós lembramos muitas vezes. Olha, eu vou dizer para você, eu já tive algumas experiências e passa um filme na sua cabeça naquele instante e você começa a pensar, o que eu fiz? Como que eu andei? Como que foi a minha vida até agora? Eu cheguei nessa situação por falha minha, ou eu cheguei nessa situação porque eu estava totalmente errado, mesmo sabendo que nós somos falhos, mas quando você coloca na balança e que você olha, assim creio que aconteceu com Ezequias, o que ele tinha feito, a sua vida de interesse com Deus, falou mais alto naquele instante para que ele pudesse apresentar a Deus a sua vida. Amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de reflexão, é tempo de nós plantarmos, porque aquilo que nós plantarmos nós vamos colher, é tempo de nós olharmos para a nossa vida e de nós começarmos, sabe, fazer o quê? Reservar, a deixar azeite de reserva, nós orarmos para o dia mau. Você tem orado? Você tem orado pela tua vida? O dia mau às vezes chega na vida da gente, chegou na vida de Ezequias. O homem de Deus foi levar, foi uma notícia para ele. Ainda teve a oportunidade, coloca a tua casa em ordem. Ele andava em interesse de coração. Deus mandou ele colocar a casa em ordem. Tinha alguma coisa ainda para fazer. Deus estava falando, era do palácio onde ele morava. Deus estava falando, era do quarto que ele estava. Deus estava falando, era da casa que ele tinha, ou do jardim, ou de alguma coisa física. Não! Deus estava falando do seu coração. Deus estava falando da sua vida. Deus estava falando do seu comportamento. Deus estava falando da sua vida para com Deus. Ele teve essa oportunidade. Não sabemos nós, não é? Se o homem de Deus vai chegar e dizer para nós, olha, coloca a tua casa em ordem. Aliás, eu quero dizer para você que nesse momento nós todos estamos tendo essa oportunidade. Você que está vendo, está tendo essa oportunidade. Coloca a tua casa em ordem.
Não vou dizer para você que você vai morrer, mas eu digo para você que nós temos que nos apresentar diante de Deus a todo momento, a nossa vida diante de Deus. Então aquele homem vai, pega e olha para a parede, vira para a parede e faz esta oração a Deus. Andei reto diante dos seus olhos, com interesse de coração, eu fiz o que era reto. Então ele olha para Deus e ele chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a quem? Amados, que interessante. Vamos pensar aqui um pouco. Quem estava orando ali naquele instante era quem? Isso mesmo, Ezequias. Quem foi levar lá para ele a palavra de Deus? Olha a honra que Deus dá aos seus servos. Ezequias orou. Ele poderia muito bem dispensar Isaías e falar assim: não, Ezequias, vou fazer aqui uma aliança com você, não vai acontecer mais isso. Mas a palavra de Deus veio até Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. A primeira promessa. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Quem estava orando era Ezequias, mas Deus, para não desonrar Isaías. Porque imagina só, Isaías chega lá e fala: olha, Deus diz para você que você vai morrer, que você não vai viver. E de repente o próprio Ezequias recebe de Deus: olha, eu vou te acrescentar 15 anos de vida. Ele estaria, de certa forma, fazendo com que Isaías ficasse desacreditado. Veja só o zelo de Deus pelos seus profetas. Veja só o zelo de Deus para aqueles que servem a Ele. Então ele fala com Isaías: volta lá. E diz para ele. E manda, sabe, ali o recado. A primeira coisa que ele diz que ia acrescentar aos dias de Ezequias 15 anos. Amados, porém, não para só por aí. Ele diz: livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e não somente a você, mas a esta cidade, e defenderei esta cidade. Irmãos, muito importante isso, porque mais 15 anos de vida, e mais a defesa de Deus, mais Deus livrando ele daquele rei da Síria, para que então ele pudesse ser feliz, mas viver uma vida feliz. Então Deus promete ali, e Deus então coloca ali a prova, dizendo que iria ali dar uma prova física para que ele pudesse acreditar. Ele diz que ia retroceder 10 graus a sombra lançada, a sombra do sol lançada sobre o relógio de acaso. E assim retrocedeu o sol os 10 graus, como já havia declinado. Amém? Algumas pessoas dizem que, cientificamente, se isso acontecesse, que as consequências, para a Terra seriam grandiosas, ou seja, aconteceria algo de extraordinário na Terra. Não vamos entrar nesse detalhe da ciência, porém, nós sabemos que para o nosso Deus não há impossíveis. Para o nosso Deus não há impossíveis. É acrescentar 15 anos, é voltar 10 graus, é no sol. Para Deus não há impossíveis. Ele tem o controle de tudo, como sempre nós temos falado. Então eu quero dizer para ti, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem solução sim para o seu problema. Tem solução sim para o seu problema. O nosso Senhor Deus, Ele quer te abençoar. Talvez você tenha pensado que tem chegado ao fim, mas não. Nós queremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, andarmos felizes, acreditando e sabendo que o Senhor vai fazer muito mais ainda nas nossas vidas. Aleluia. Então, quando nós voltarmos ali para o templo, nós estaremos ali adorando ao Senhor. Estivemos lá ontem, procuramos adequar lá, ali o templo, para que nós pudéssemos estar adorando ao Senhor, para que nós pudéssemos então estar realizando os cultos.
Estou tão somente aguardando aí, né, a resposta para que nós possamos estar voltando, de acordo com, sabe, as normas estipuladas aí pela vigilância sanitária. Mas enquanto nós estamos voltando, enquanto nós não estamos lá, nós vamos continuar orando. Eu quero que você, meu amigo e minha amiga, neste momento, que você possa estar falando no seu coração, sabe? Você não está na situação de Ezequias, eu sei que a maioria das pessoas não estão, mas nós não queremos esperar chegar nesta situação para que nós venhamos clamar a Deus. Então clame ao Senhor neste momento, porque num dado momento você pode estar falando com o Senhor, não com arrogância, não com farisaísmo barato, mas falando com Deus: Senhor, eu andei na sua presença, em inteireza de coração, conforme perante os teus olhos. Eu peço a Ti que o Senhor venha me abençoar. Aleluia. Que esta palavra, ela fique aí no seu coração, que você possa adorar ao nosso Deus. Sabe, dias melhores virão. Nós cremos que dias melhores virão. A paz, essa que nós desejamos sempre, que temos o costume de cumprimentar com a paz do Senhor, ela não é ausência de lutas, tá? Mas a paz é você poder ter alegria, confiança, mesmo em momentos difíceis. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, falamos bem, estamos passando. Isso vai passar. Isto vai passar. Mas quando passar, iremos estar servindo ao Senhor. Vamos manter na posição? Vamos manter na posição de adoradores ao Senhor? Sabe, talvez algo que você tenha falado antes. Nós vemos nesses dias muitas coisas cumprindo. Talvez pessoas que começam a falar de uma maneira que não deveria estar falando, talvez até criticando a fé, muitas vezes até criticando os pastores, criticando igrejas. Amados, sabe, não entra nessa, não faça isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos num Deus que tudo pode. Ele há de levantar, Ele há de estar curando, está sarando essa terra. Isso não acontece. Sabe, nada chega ao fim se não for da vontade de Deus. Não que esteja escrito na Bíblia, mas não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Não está escrito desta forma, mas nós sabemos que o Senhor, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da minha e da sua vida. E se você tem recebido talvez uma notícia que não seja boa, não sei da parte de quem, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor? Enquanto a vida é a liberdade, enquanto a vida é a oportunidade de buscar do Senhor. O Senhor ouve a nossa oração. O Senhor atende aquela oração que é feita de coração. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba aqui deste pastor agora, neste momento, a bênção de Deus sobre a sua vida. Ore comigo, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Grandes coisas aconteceram através da oração. Grandes coisas aconteceram com pessoas que com o coração, sabe? Com o coração voltado para Deus, orou e clamou ao Senhor. Vamos fazer aqui neste momento uma oração. Você pode orar comigo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, Deus querido, assim como o Senhor fez, Senhor Jesus, com Ezequias, assim, Senhor Deus, como o Senhor disse para o profeta Isaías, volte e diga para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida, que eu vou livrá-lo ali do rei da Síria. Eu quero que o Senhor, neste momento, Senhor Deus, me usa como canal de bênção para esta pessoa que está ouvindo agora, para esta pessoa que está assistindo essa live. Senhor, que o Senhor já venha começar a colocar alegria nesse coração. Eu não vou pedir a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha retroceder 10 graus para que ela venha acreditar, mas eu vou pedir ao Senhor que o Senhor venha ungir este coração, que o Senhor venha falar, Pai, a este coração e confirmar esta palavra, para que esta fé, Senhor Jesus, ela possa ser acrescida, ela possa ser acrescentada, Deus, de amor e de bondade, assim como o Senhor era no passado,
O Senhor é hoje e é eternamente. E eu sei que o Senhor não tem prazer no sofrimento de ninguém. Então eu clamo a Ti, meu Deus, por essa vida. Pelas demais, Senhor Deus, que estarão vendo essa live, fala ao coração aquilo que o Teu servo não consegue falar aos ouvidos. Mas, Senhor Deus, que haja unção, mas que haja poder, Senhor, nessas palavras. Eu declaro agora a cura física, espiritual, a cura psicológica. Meu Deus, tira tudo aquilo que tem colocado o medo, que tem colocado a ansiedade, que tem colocado o ódio, que tem colocado, Senhor, a falta de fé, e que o Senhor possa acrescentar nesta vida, Senhor, a fé, a esperança, a certeza da vitória, porque contigo, Senhor, somos mais do que vencedores. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Amados, enquanto não estiver liberado lá o templo, nós estaremos aqui às quintas e aos domingos, a partir das 19 horas, fazendo aqui a live. Depois que liberar, eu quero que você continue assistindo. Nós estaremos aqui colocando alguns vídeos, né? Nós temos o nosso canal no YouTube. Depois nós estaremos disponibilizando esta pregação lá no YouTube. Eu quero que você vai lá e se inscreva, né? Vai lá, se inscreva, né? Dá lá um like, nos ajude a fazer a obra de Deus. Não é para que o nosso ego venha crescer, não é esse o objetivo. É para que a palavra de Deus seja semeada, para que nós possamos dizer que nós temos pessoas que juntamente conosco pregam a palavra de Deus. Eu quero que nós venhamos concordar acerca dessa palavra. Precisamos sim de amigos, de pessoas, de irmãos, irmãs, de pessoas que acreditem neste ministério, que acreditem que o Senhor, Ele está nos usando. E certamente o Senhor estará abençoando. Então, não perca essa oportunidade. Muitos convites você recebe, mas eu posso te garantir que este convite que eu estou fazendo para você vai gerar para você algo de especial na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Queremos agora, neste momento, dar a bênção apostólica, né? Coloca a tua mão no seu coração, se você assim puder fazer, e nós estaremos abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero me apresentar novamente, esse que fala com você aqui, Newton José Pereira, pastor da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui da amada cidade de Pains, Minas Gerais. Eu quero o seu bem, pode ter certeza disso. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e esperam a sua volta. Amém. Glórias a Deus.